Vou gravar esse vídeo para falar sobre aula experimental de Tai Chi. Muita gente tem me pedido aula experimental para ver como é que é, tal. Deixa eu contextualizar um pouquinho. Hoje eu tô com 50 anos, eu comecei a treinar em 86. Eu nem sabia o que que era, eu entrei numa academia, chamava Academia Ferropai de Kung Fu e Tai Chi. E eu estava procurando algo como karatê, eu vi uma aula lá, achei interessante, comecei a treinar, me apaixonei pela aula, pela energia, e eu comecei a treinar as duas modalidades, Kung Fu e Tai Chi. Eu treinava muito, 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 muito diariamente. E daí em 90 eu vim para São Carlos para estudar química, fiz graduação, pós, tal. E nesse período eu comecei a fazer aulas particulares com o mestre em São Paulo. Viajava todo mês e pagava aula particular. Foi assim até 2002. Aí de 2002 a 2003 eu fui fazer aula particular de Qigong também em Ribeirão Preto. Viajava todo mês também, saía de São Carlos 5 horas da manhã para chegar lá nas aulas às 7 horas. Não me atrasava para a aula, nunca me atraso, isso é... Porque a aula é uma troca de energia, né? O professor, ele se prepara, ele se doa para o aluno, e nas artes chinesas é assim, tem uma relação. Então isso é algo que eu prezo muito, aluno que chega no horário, aluno que valoriza o aprendizado. Então, por que fazer uma aula experimental? Continuando. E essas aulas eu via, eu ficava sabendo que tinha um mestre ensinando algo que eu queria aprender, eu ia atrás. 2003 eu fui para a Suécia, 2005, até 2005, aí eu trouxe um sueco para cá para dar aula, treinei com o mestre do Canadá. 2017 eu fui aprender com o mestre da Tailândia, fui para a Argentina. Depois, outro ano, eu fui para Londres, aí veio a pandemia, né? Agora eu tenho contato com mestres, faço cursos online e tal, mestre americano, chineses. Aprendi a falar mandarim um pouquinho para entender mais a arte. Enfim, eu passei muitos anos investindo nisso. E invisto ainda, continuo aprendendo e estudando. Aí o aluno me pergunta se ele pode fazer uma aula experimental. Tem dois tipos de pessoa. Tem aquelas pessoas que conhecem a prática e já querem fazê-la. Essas pessoas já começaram a treinar. Eu dei aula há muito tempo aqui em São Carlos, em academias. Dei aula na fundação. Eu comecei a dar aula na fundação, tinha 60 alunos. Minhas turmas, eu aumentei isso para 300. Eram 6 aulas semanais, eu passei para dar 30 horas de aula, de segunda a sexta, várias turmas, manhã, tarde e noite. Tai Chi, Tai Chi Qigong, Yoga, Liang Kung. E o pessoal sempre gostou bastante, porque essas práticas são muito boas. Independente da idade, normalmente são adultos, eu me especializei em dar aula para adultos, idosos, pessoal da terceira idade, maioria mulheres, mas eu tive alunos de 90 anos que começaram a praticar sem fazer nada, e o Tai Chi, o Qigong recupera a vitalidade, a pessoa volta a andar, volta a ter aquele brilho no olhar, energia, né, uma disposição diferente, não é uma atividade desgastante. E essa energia, ela é uma troca entre professor e aluno. Então tem dois tipos de pessoa que eu vejo que querem fazer aula. Tem aquelas pessoas que já sabem, já me procuram, perguntam onde quer e já estão fazendo. E tem aquelas pessoas que têm uma certa dúvida. E esse segundo grupo também se divide. Tem aqueles que querem ver se vai se sentir bem com a aula, tal, não conhece bem a prática. Se é esse tipo que quer fazer aula experimental, venha conhecer, bacana. E tem um outro grupo que são os curiosos, que ouviram falar que está tendo aula, aí a pessoa não tem nada para fazer, e ela vê, vou lá fazer uma aula de graça. Esse segundo grupo tá com uma energia, uma vibe que não é o tipo que me interessa, porque eu me dedico, eu dou a aula coletiva, mas eu observo o que cada aluno está fazendo. Eu observo como que está a postura da cabeça, como que está o olhar, se a respiração está presa, se o ombro está tenso, se tem tensão no pescoço, como que está a coluna, como que está a mobilidade articular dessa pessoa, quadril, ela tem os pés tortos, joelho para dentro, joelho para fora, o punho é muito rígido. Eu observo tudo, absolutamente tudo e mais um pouco. Fora os aspectos emocionais da pessoa, se ela é ansiosa, se ela está desanimada, e tudo isso na aula eu vou trabalhar ao longo do tempo. O Tai Chi não é uma prática, não é... Entenda que a aula experimental não é como você ir no supermercado e você experimentar um biscoito. Aqui em São Carlos costuma ter amostra de iogurte, né? E aí você toma gostei, vou comprar. O Tai Chi não é assim.
Aliás, qualquer aula corporal não é assim. Você pode não estar num dia legal, pode ser que eu não esteja num dia legal, a aula pode ser mais puxada, mais light, não te estimular. Não é uma prática que uma aula você tira qualquer impressão. Então, para resumir, se você quer conhecer a prática, você se identifica com a ideia de uma prática de autocuidado, autoconhecimento, mental, físico, espiritual, emocional, bacana, vem lá aprender, vai ser muito joia. Se você só está a fim de fazer algo porque não tem nada o que fazer, aí procura a aula no YouTube, procura alguma outra coisa, vai no Sesc, alguma outra atividade, que não é a minha proposta. Eu quero trabalhar com gente que tem um interesse genuíno de aprender essa arte maravilhosa que é o Tai Chi. Valeu!